Oi, gente, já que meu celular resolveu parar de gravar no modo cinema, fiquem com esse ilustre cenário. No vídeo de hoje, a gente vai falar então sobre um tema que é muito pedido lá no meu Instagram, que é tananana, como foi o meu processo de emagrecimento. Gente, mas assim, basicamente o que vocês precisam saber é por que eu comecei a treinar. Quando eu comecei a academia, eu não comecei por causa do meu corpo. Mentira, né? Nossa senhora, que mentira. Mas pior que é verdade, gente. Eu comecei porque eu tinha uma depressão fortíssima. E aí, eu pensei assim, e se eu começar a treinar? Porque eu sempre fui uma pessoa que toda oportunidade que tinha de fazer algum tipo de esporte, eu sempre fazia. Nem durante a minha infância eu fiz aula de dança, aula de futsal, aula de basquete. Fiz aula de dança do ventre, fiz algumas aulas de jumping, de zumba. Então, assim, eu sempre fiz natação também. Sempre fui muito inserida nisso. Eu sempre tive ansiedade, então eu sempre busquei fazer atividades assim, nesse estilo. E aí chegou uma fase onde eu não tinha mais essas atividades. E eu não fazia nada da minha vida. Então eu comecei a pensar: nossa, tudo não tem graça. E será? E se? Aí eu pensei, vou começar a treinar. Comecei a treinar. Quando eu comecei a treinar, eu não dormia direito. Eu não tinha noção nenhuma de alimentação. Por quê? A minha estrutura familiar sempre me ensinou, com muita boa intenção, que se eu ficasse sem jantar ou se eu parasse de comer, eu iria emagrecer. Só não me explicaram a que custo isso ia acontecer, né? Porque existe todo um sistema para que isso dê certo e não era o que estava me sendo ensinado no caso. Então, o meu resultado ele começou a surgir a partir do momento em que eu percebi que o esporte a musculação ia muito além do treino. Tipo assim, quando eu comecei a treinar, gente, eu era aquela doida. Eu vou fazer 1 hora de esteira e vou assim, ó, ficar com shape. Vou ficar wellness. Ai, que dó. Bons tempos. E aí depois era aquele negócio assim, não, porque eu vou ir pra academia todo dia, porque quem vai mais tem mais resultado, né? E aí a gente vai indo assim, de aprendizado em aprendizado, a gente vai chegando em alguns lugares. Então, o meu resultado mais expressivo, que é o resultado que vocês veem, foi o start de entender que a comida, ela não é só comida. Que cada comida tem um valor energético, que meu corpo tem um nível de energia que ele gasta para sobreviver e um nível que ele precisa para emagrecer ou para ganhar gordura ou para ganhar massa muscular, enfim. O meu corpo ele é um sistema que funciona e se eu não nutrir bem esse sistema, ele vai agir conforme eu tô nutrindo e abastecendo ele. Então isso é o grande start do meu resultado. O que mais fez eu evoluir foi de fato não ter pressa. Vou deixar assim pra eu ter certeza que tá ligado. Foi não ter pressa. Eu não sei em quanto tempo exatamente eu tive essa evolução. Porque, na verdade, foi um processo. Eu era uma pessoa que comia pão e Nescau, né? E aí depois eu passei a comer pão com ovo. Daí eu comecei a perceber que não tinha nada de errado com arroz, feijão e a carne. Que o problema estava no doce que eu comia desenfreadamente todos os dias, porque também não existe vilão, né? E a partir do momento que eu entendi que o nutricionista é um profissional que funciona para que ele me ajude a alcançar o meu objetivo de uma forma mais rápida, mais inteligente e sofrendo menos, tudo mudou. Tanto que se eu puder dar um conselho para vocês, o primeiro profissional que vocês devem buscar sempre é o nutricionista. Porque a maioria de nós foi educado a comer de forma totalmente errada. E o nutricionista, ele justamente serve para nos ensinar algo que a gente já deveria ter aprendido, mas a gente não sabe. Senão a gente não teria chegado no nível que a gente está de magreza, de gordura, do que for. Teu exame de sangue tá bom? Porque também tem esse fator, né, que algumas pessoas ignoram. Como tá a tua saúde? Não tô falando só do teu estético, eu tô falando da tua capacidade de raciocinar, do teu corpo
fazer as atividades da vida. Tipo assim, vai muito além disso. Como é que tá o teu sistema emocional? Como é que tu tá funcionando? Tu tá conseguindo ser alguém melhor? Porque, pasmem, se você beber mais água, sua disposição melhora. Sua capacidade de raciocinar melhora. Se você treinar, você desenvolve seu cérebro para que ele faça escolhas melhores. Babado. E quando eu falo de fazer algum esporte, fazer musculação é um esporte onde eu gosto, onde eu me encontrei, mas eu também gosto de outras atividades. Recentemente eu descobri que pular corda é muito divertido. No momento eu não tô fazendo nada, porque eu tô meio que um pouquinho machucada. Aí eu tô só descansando e tomando meu remedinho bem tranquila, porque, né, logo eu quero voltar a treinar, então eu tô me comportando. Mas enfim, inclusive é torturante, mas eu continuo. Basicamente, cada pessoa vai se encontrar em um esporte, não tem nada de errado com isso, contanto que isso seja saudável pro teu corpo, pro teu emocional, pro teu mental. Então tá tudo certo, cada um, se quiser fazer natação, se quiser fazer dança. Só a gente tem que saber separar para que serve cada esporte, qual a funcionalidade física dele e entender que existem certos objetivos que a gente só alcança através de certos métodos. Se a gente quiser determinado resultado, a gente tem que praticar determinados objetivos, né? Basicamente, eu quero dizer. Não tem como tu querer um corpo de musculação fazendo natação, né? Porque se constrói músculo na musculação. Beleza? Continuando, então assim, basicamente, a história que vocês não sabem é que eu comecei a academia porque eu tenho depressão. Onde é bem complicado, né? Nunca fui diagnosticada por nenhum médico, mas eu não preciso, porque eu sei o que depressão representa, né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa, a maior parte do tempo, muito triste e que eu tenho que lutar contra os meus próprios pensamentos pra me manter bem. Então, é um pouquinho complicado. Mas tem um ponto positivo, que a musculação ela é o antidepressivo natural e eu uso ela como remédio. Pois é, menina. É por isso que eu vou pra academia. E o meu resultado vem basicamente de entender que as coisas levam tempo, que eu não cheguei num resultado baseado numa coisa imediata. Eu não engordei do nada e eu não iria emagrecer do nada. Da mesma forma que é um processo contínuo. Não é tipo assim, eu vou fazer essa dieta aqui um mês e essa dieta aqui acabou, agora eu posso voltar a comer tudo que eu comia antes. Não. É uma educação da minha rotina que me leva a resultados permanentes. Inclusive, agora eu tive uma recaída, onde eu me atolei profundamente, mas tudo bem, que eu estou voltando aos poucos. Eu estou voltando aos poucos, em todos os quesitos da minha vida, porque eu realmente sou aquela pessoa que fica assim na cama quando tá mal e se questiona do qual o sentido das coisas e se vale a pena realmente sair desse lugar. Não é um lugar de coitadolândia, tanto que é tão torturante que eu me questiono o quanto eu posso estar me fazendo de vítima. E aí vira uma bola de neve e essas emoções começam a consumir e descontar em algumas questões. Então é bem complicado. Mas eu sempre consigo sair desse fundo do poço que eu me enfiei. Então é isso que importa. Isso não vem ao caso. Mas é bem, sendo bem realista, assim, realmente é uma situação difícil de lidar. E algumas pessoas acham que é drama ou simplesmente não entendem. Isso torna um processo ainda mais difícil. Porque é uma luta consigo mesmo. Então é um processo bem complicado que nem todos vão entender. Mas ao longo dessa minha jornada, eu acabei me apaixonando pela musculação de fato. E eu comecei a fazer educação física, né? E durante esse processo, por muitas questões que mudaram na minha vida ano passado, eu acabei me perdendo um pouco em todas as questões da vida. Então eu acabei ficando birutinha mesmo. Resumidamente, eu fiquei bem birutinha. E aí teve muitas questões de maturidade, tanto profissional quanto pessoal. Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, sabe? E eu fiquei tentando lidar bem com um pouco de tudo e acabei não dando conta de absolutamente nada. Foi basicamente isso que aconteceu na minha vida no passado, mas eu considero que eu saí muito bem. Olha, gente, se vocês soubessem da minha metade, vocês iam me
parabenizar. Juro pra vocês que quem sabe parabeniza. Mas assim, há males que vêm pra bem. E eu espero que eu tenha conseguido esclarecer pra vocês algumas questões baseadas no meu processo de emagrecimento. Porque foi cerca de um ano, assim, pra ser mais precisa pra vocês. Foi cerca de um ano que eu fui mudando algumas coisinhas que me trouxeram esse resultado. Basicamente foi olhar pra verdade, entender que eu tinha um problema, aceitar que eu não era uma coitada e tomar atitudes práticas baseadas nisso, sem buscar atalho, buscando orientação de profissionais, não era necessariamente de um nutricionista, porque na época que eu tive esse resultado mais expressivo, eu nem estava fazendo acompanhamento nutricional. Mas como eu já tinha um conhecimento de já ter ido no nutricionista, eu pensei, poxa, se eu reduzir a quantidade que eu como, priorizar comer as coisas saudáveis que vão nutrir o meu corpo, como proteína, como saladas, legumes, verduras, arroz, feijão, comida de verdade, beber muita água e treinar, vai dar certo. E foi o que aconteceu. Esse resultado que eu tive foi por consequência disso. E durante esse processo também, quando eu resolvi, ter o start de começar ele, foi quando eu fiquei doente. Pasmei. Quando eu tive pedra nos rins. Porque eu era uma pessoa que estava acostumada a beber água. Do nada eu cortei esse fluxo. Eu desenvolvi pedra nos rins, nada muito grave, felizmente, nada que me causasse um problema, né, de fato realmente preocupante. Foi algo bem simples, graças a Deus. Mas foi um start de pensar assim, como é bom estar bem, como é bom estar saudável, e eu quero cuidar para que eu não perca isso. É muito aquele negócio assim, quem não cuida da saúde vai ter que cuidar da doença. E quando essa situação chegou para mim, eu pensei assim, não, chega, né? Chega. E ali foi o start de eu querer começar a mudar. Porque eu realmente não recomendo. Não, acho que não existe presente maior do que a gente ter autonomia de poder fazer tudo aquilo que a gente quer fazer com o nosso corpo. A pior coisa do mundo é tu querer ter saúde para fazer uma coisa e tu não poder fazer. Então, eu considero que a saúde da gente é a maior riqueza que a gente tem. Porque eu sei o quanto ela vale e o quanto não tê-la custa da gente. Então, basicamente, esse foi o start da minha mudança. E voltando ali para a parte de educação física, acabou que eu tinha desistido. Eu tinha definido que aquilo não era para mim, que por questões de decepções que eu vi dentro do ramo e por achar que eu não era boa o suficiente para estar dentro daquilo ali. Porque, poxa, educação física, quem vai pra área da musculação vai cuidar de atleta, né, pô? Eu não tinha perfil de quem vai cuidar de um atleta. Porque, como assim, né? Então eu resolvi que eu ia desistir. Aí eu tranquei a faculdade, troquei de curso, enfim. E sempre, né, as minhas divas sempre ali, né? Toque, toque, quem é? Sempre ali, olha, Stephanie, então, garota. E eu pensando esses dias, buscando entender qual que... depois de ter ficado doente de novo, olha, toda vez que eu fico doente aparece alguma coisa, nunca vi. Graças a Deus é sempre nada demais. É tipo assim, uma doencinha que me abala um pouquinho, mas não é nada grave que realmente, né, mude a minha rota, assim. Mas toda vez que acontece alguma coisa, comigo antes eu ficava, tipo, mega mal e mega triste, perguntando por quê? Agora, toda vez que acontece alguma coisa assim, nesse contexto, eu fico, tipo, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que enxergar que eu não tô enxergando pra nós sair logo daqui? E eu tava refletindo e daqui a novidade bombástica que eu vou voltar. Eu já voltei, basicamente. Então, talvez, para a alegria de alguns e a fofoca de outros, eu voltei. E agora, o que vocês vão ver é uma Stephanie que busca, nesse ramo, eu busco fazer aquilo que eu tive que aprender sozinha. A poder ser um auxílio de algo que eu tive que descobrir sozinha, do caminho que eu tive que trilhar sozinha.
Porque dentro da musculação eu encontrei uma confiança e um poder em mim que só eu sou capaz de mensurar. E eu desejo muito que outras mulheres, principalmente, não sei porquê, mas eu sempre me conecto muito com as mulheres. E eu falo isso na realidade mesmo, do que eu vivenciei. De poder trazer isso pra elas, poder mudar a vida de outras pessoas, assim como eu já fiz. Através do meu aprendizado e através do meu exemplo. Então, isso pra mim tem um peso enorme, uma responsabilidade enorme. Não é um fardo, é uma honra. E eu desejo muito que as pessoas confiem nisso, assim como já confiam, né? Algumas que já conhecem, para que a gente possa trilhar essa jornada juntas. E eu não quero trabalhar com atletas em si. O meu objetivo dentro dessa carreira é ajudar as pessoas comuns que querem muito além de mudar o seu corpo, mudar a vida delas. E quando a gente entende a responsabilidade que essa profissão exerce, porque tem muita gente que entra com uma percepção errada dentro desse ramo, a gente começa a ver as coisas com outros olhos. Então, sou muito grata a todos que assistiram até aqui. Se vocês ficaram com dúvida relacionada a alguma coisa da minha jornada, me mandem. Me mandem lá. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam interessante eu trazer esse outro lado da moeda pra vocês, compartilhem comigo, porque eu fico de fato muito feliz quando vocês vão lá e conversam comigo a respeito disso. Eu não acho chato, eu fico mega feliz, eu adoro conversar com vocês sobre isso e construir algo novo baseado nas nossas opiniões. Então esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a novidade que eu queria trazer. E acreditem em vocês, porque talvez ninguém mais acredite. Ou talvez acredite, talvez vocês tenham sorte de ter pessoas que apoiam vocês, assim como foi acontecendo ao longo da minha jornada. Mas mesmo se ninguém mais acreditar, o fundamental é que vocês acreditem nessa ideia, porque aquilo que a gente coloca a nossa energia, a nossa fé e boa intenção, não tem outro resultado a não ser o sucesso. Talvez a gente vá mudando as percepções dessa rota, mas a vitória é inevitável. Então é isso. Um beijo, gente. Não esquece de acompanhar, hein? E curtir esse vídeo.